Amém? Shalom, igreja. Shalom. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês viram lá? Ele ritmo na alta, agora ele me dá uma moralzinha. E é muito bom também. É trabalhoso. Mas é edificante. Amém. É edificante porque você vê que a obra de Deus ela anda. E você vê milagres acontecendo, porque você já não tem mais expectativa. Só de onde vai tirar dinheiro para acontecer isso? De onde a gente vai fazer? De onde surgirão pessoas que falam isso? Porque a gente não conhece muito. A gente tem uma vontade, mas às vezes não tem o conhecimento. Mas nós vemos a mão de Deus trabalhar, capacitando a cada um. Nós vemos ali que Deus ele faz a obra no completo na nossa vida. E é muito bom. Eu te convido a passar um dia na obra. Na obra física, lá em cima. Na poeira, carregando peso, é muito bom. Você vai dar muita risada, com certeza. Você vai ter muita comunhão. Você vai aprender muita coisa. E é bom demais. Amém? Eu queria agora que você desse um glória a Deus, porque nós estamos em mudança. Glória a Deus. Mudança. E é bom mudar. É bom mudar. E quando o pastor ele me convidou, eu agradeço muito a Deus primeiramente, depois a Deus o pastor pela confiança. E ele falou assim, ó, você vai pregar dia 16, foi 16, é o último culto. Mas é o último culto. As pessoas vão criar uma expectativa no último culto. Né? É o último culto, todo o processo, vão criar expectativa. E eu vou pregar, ele me vejo nessa condição. Ele falou, não, você vai sim. Não tem problema que é o último ano. Eu falei, então tá. E aí comecei a orar. Por temor, por medo, né? Do que eu ia falar, e eu queria que Deus falasse algo no meu coração que transbordasse a igreja. E eu sempre penso assim, quando eu subo ali cima, que seja algo que venha em mim, que transporte a igreja, que fale primeiramente comigo, a ponto de transbordar e eu vou poder trazer a igreja. E o Senhor falou grandemente a minha vida. E foi tão completo, como eu digo que Deus faz as coisas por completo. E aí eu comentei com alguns irmãos que eu ia pregar, e aí os irmãos falaram, você sabia que esse assunto será o mesmo que o Pablo levará ali na devocional da L10? Falei, então glória a Deus, porque Deus já está preparando a igreja para falar ainda mais sobre isso, preparar ainda mais o coração dos irmãos sobre isso. E Deus é perfeito, Deus é bom naquilo que faz isso. Não adianta a gente tentar matar e fazer coisas diferentes, porque Deus Ele é bom o tempo todo. E se não tiver dentro do projeto de Deus, do processo de Deus, não vai dar certo. Já estou te dando uma dica. Não vai dar certo. Se você não tiver convicção no que Deus está fazendo, se você não tiver a certeza de que Deus está na coisa, não vai, porque não vai dar certo. E o que eu queria falar hoje? Hoje eu queria falar sobre expectativa. Quantos de nós, em vários momentos, vamos dizer assim, criamos expectativas sobre algo? Nós temos a naturalidade de criar expectativas. Todos os dias nós criamos expectativas. Quando nós levantamos de manhã, nós já criamos uma expectativa para o nosso dia. Que hoje seja um dia bom, que o meu serviço seja bom, que tudo aconteça bom para mim, que tudo seja bom a minha expectativa. E quando você se inscreve na academia, qual é a sua expectativa? Agora não tem mais jeito não. Agora eu vou emagrecer, eu vou entrar, eu vou ficar fitness, e vai acontecer. Parece um chave, nem sabe, e vou fazer, e vou conseguir, e... mas é melhor começar na segunda, hoje ainda é terça. Aí chega o final de semana, eu vou começar a segunda mesmo, então eu vou comer bastante hoje. Na segunda eu começo a academia. A sua expectativa. Aí chega na segunda, você não vai por algum momento. O que a expectativa gerou em você? Frustração. O problema não é a expectativa que você gera. O problema é a frustração que ela traz. Quando você não consegue alcançar. E quando você tem expectativa na criação do filho. Quando você está grávido, você já imagina ele se formando na faculdade. Você já imagina ele, até quando você é cristão, você já imagina o menino pastor. O menino vai ser pastor. E durante o processo você perde seu filho. Já pensou nisso? Uma expectativa frustrada durante o período que você imaginava grande esforço. Nós estamos aqui na expectativa de mudar. Nós vamos mudar, nós vamos para a igreja nova. Grandes coisas vão acontecer. E vão, porque a nossa expectativa não está no que nós podemos fazer, mas a nossa expectativa está no que o Senhor vai fazer naquele lugar. A nossa expectativa nunca foi nossa. Nunca foi nossa, nunca foi nossa. A expectativa é no que o Senhor pode fazer. E eu queria trazer hoje aqui, compartilhar com vocês um texto que fala muito sobre expectativa e frustração. Eu quero falar com um pouco sobre nada, não.
Por favor, abram a Bíblia de vocês em 2 Reis 5. Peguei a Bíblia aberta aí que a gente vai ler bastante. Então, glória a Deus aí, quem já for achando, pra gente. Glória a Deus. Bem. Pode abrir o celular também, quem tiver sem Bíblia. Não tem problema não. A proposta dos aplicativos. E aqui a gente vai contar a história de Naamã. E vocês vão ver que Deus, ele tinha algo na vida de Naamã. Deus, ele tinha um propósito na vida de Naamã. Só que Naamã, ele foi colocando expectativa nas coisas erradas. Em coisas erradas, em lugares errados. E a bênção que podia ser rápida e eficaz demorou um pouco mais para chegar por culpa dele mesmo. Amém? Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ó rei da Síria, respondeu: vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu, Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Vamos por partes, o texto é grande, eu vou comentar isso daí. Pelo que entendemos, Naamã, general de guerra, homem de guerra, patente alta, o homem que conquistou numa guerra contra Israel, ele conquistou pela Síria a vitória. Então esse homem tem muita moral. Mas a Bíblia diz que foi através de quem que ele conquistou? Através de Deus, do Senhor, que ele conquistou essa vitória. Não foi pelas mãos dele. E aí, ele ia ali com lepra. Tem uma menina em sua casa que diz assim: se o meu Senhor, que é Naamã, conhecesse o profeta que tem lá em onde eu orei, ele seria curado. Agora você imagina, irmãos, vocês conseguem imaginar comigo uma menina que é retirada do seu lar em meio à guerra? Ela é retirada, não tem opção de sair. Tantas expectativas que essa menina tinha na terra dela, tantas expectativas que ela tinha. Ela está sem o pai, ela está sem a mãe, ela está sem os irmãos, ela está cativa e como escrava de alguém. Mas você vê a importância de marcar a vida de alguém, porque mesmo as piores circunstâncias ela lembra de quem é Deus. Que ela fala assim: se ele conhecesse o profeta, o homem de Deus, e eu conhecia onde eu estava, com certeza ele seria curado. Em meio à frustração, o que ela fez? Porque ela estava frustrada. Ela não estava acomodada naquele lugar. Não era o que ela almejava para ela. Não era a expectativa que ela tinha de vida para ela. Ser cativo. Tem expectativa de ser cativo? Não tem como. Mas em meio à frustração, ela lembrou quem era o homem de Deus na vida dela. E de alguma forma ela foi marcada porque ela viu Elias fazendo algum milagre. Ela viu Elias sendo usado por Deus. E aí ela fala: se esse homem, se o meu senhor, né, que é o senhor dela, soubesse, ele ia até lá. E o que Naamã faz? Ele tem uma expectativa gigante no coração dele, porque ele vê uma oportunidade de ser curado. Ele fala: então eu vou lá, porque eu posso ser curado. Posso ser curado. Só que, você sabe o problema é que quando a gente tem uma expectativa, é que a gente acha que depende 100% da gente. A gente acha que 100% vai depender da gente alcançar a nossa expectativa. Eu vou submeter cargo na igreja, porque eu vou estudar,
eu vou chegar cedo, eu vou fazer uma extra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pra academia, porque eu vou me dedicar, eu vou comprar os melhores suplementos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. O egocentrismo, a nossa expectativa é baseada em egocentrismo. Que nós podemos fazer, que nós somos capazes de alcançar os nossos objetivos. É por isso que a gente se frustra. Verdade. Porque nós não conseguimos nada. Não somos nada, não somos capazes de nada. E continuando aqui. O que ele faz? Ele fala, eu vou lá na terra que eu devastei tudo. Meu, eu acabei com aquele lugar. Eu vou falar com o meu rei. Ele vai lá e fala com o rei dele. O rei dele escreve uma carta. Vai lá, que ó, tá aqui a carta, ó. Eu tô falando que você vai lá ser curado. Eles vão se virar pra curar você. Eu não quero saber quem é o homem, eu não quero saber quem é, eu quero saber que você vai ser curado. Porque o general meu não fica com lepra. E aí ele vai. Mas você vê que o egocentrismo é baseado em poder. Eu posso. O que ele faz? Eu pego ouro, eu pego prata, eu pego tudo que eu tenho, eu pego roupas de fino. Eu não vou chegar de mão banana pedindo favor. Eu, general, pedir favor, eu pago pelo que eu tenho. Seu dinheiro não vale nada. Não vale nada. O seu cargo não vale nada. Eu chego diante do rei com a minha caravana. Eu imagino ele saindo com a mão. Irmão, imagina carregar aqui. Ele fala sobre quanto de prata. Ele fala sobre muita prata, irmão. Imagina você carregar isso. Não dá pra carregar no bolso. Eu imagino um desfile. Como fazer assim, chegando em Israel. Com ouro, com prata, com linho, com general. Porque ele não é desse. Ele foi lá e os caras podiam se rebelar contra ele. Com o exército chegando, o grande Naamã, homem de guerra, rei, o segundo na linhagem da Síria, na linhagem assim, de rei. Ele chega, tudo para ele, todos olham o que esse homem quer. Quer continuar maltratando a gente? Ele vai aonde? No reino. E aí vocês verem, uma menina cativa. Ela sabe que é Deus na vida dela. Ela sabe do homem. Ele chega diante do rei. E o rei rasga as vestes diante desse homem. Rasgar as vestes é se humilhar, entendeu? Ele fala, não sei o que eu faço. Você vê que a expectativa de Naamã, ela pode virar uma guerra. Que não tem. Ele colocou a expectativa no lugar errado. A menina falou que era o rei. Ela em nenhum momento falou, o rei de Israel vai te curar. Ela não falou isso. Mas como a mãe imaginou, quem é o maior em Israel? É o rei. Então eu vou no rei. É o que acontece na nossa vida. Nós colocamos as nossas expectativas sempre naqueles que são maiores na terra. Esquecemos de uma expectativa de quem é maior que tudo. Nós esquecemos de uma expectativa de quem é maior que tudo e quem é dono de tudo. Eu vou falar com o gerente da empresa, porque eu quero esse cara. Eu almocei com ele ontem mesmo. Então eu vou sim. Não importa quanto tempo aqui. Sabe por que eu vou receber a cura? Porque eu estou passando no melhor médico que já tive. Sabe por que eu venho engravidar? Porque eu estou fazendo o processo com o maior de todos, com o maior médico de todos. Ele tem na carreira dele 5.000 mulheres engravidadas. Irmão, não perde seu tempo, não. Não gasta sua expectativa, porque você vai se frustrar. Uma menina, ela lembra de Deus, mas esse homem, que era rei de Israel, não lembrava quem era Deus na vida dele. Não conseguiu lembrar quem era Deus na vida dele. Ele não conseguiu lembrar que Elias era homem de Deus naquele lugar. E ele tinha conhecimento de Deus. Porque ele fala, por acaso sou eu Deus? Que está vivo, pode tirar? Ele sabia quem era Deus. Mas ele esqueceu que ele estava frustrado por perder a guerra. Ele estava frustrado. Você vê que em meio à frustração você não tem opções. A menina teve a opção de reconhecer a Deus na frustração. E o rei, no meio da sua frustração, ele preferiu esquecer quem era Deus e reclamar. Expectativa, ela gera trauma. Certo? Trauma não, desculpa. Expectativa gera frustração. E frustração gera murmuração. Todo mundo que está frustrado murmura. Ah, meu Deus, sério, de onde eu errei? Você errou no começo. E quem você foi a sua expectativa? Tá errado desde o começo.
Murmuração te para. Te para, você tem que parar com murmuração, com reclamação. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Estamos aqui ainda? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha agora. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgas as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Oh! Manda ele a mim, que ele vai saber que aqui tem homem de Deus. Essa terra não está perdida não, porque tem homem de Deus nesse lugar. Ainda que nós estejamos abalados por perder a guerra, há homem de Deus nesse lugar. Dá um glória a Deus, velho. Glória a Deus. Visão ampla. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não se... 12, né? Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Que frustração, tá até com dó de não. Que frustração. Que frustração. Vamos voltar lá, ali onde Eliseu fala. Às vezes a gente pode falar assim: nossa, mas Eliseu também, né? Se sentiu o cara. Se sentiu, ele estava em Deus. Não era ele que estava falando, era Deus através dele, ele era profeta. Ele fala: por que você está rasgando suas vestes? Por que você está fazendo isso? Tipo assim, você esqueceu quem é Deus para nós? Você esqueceu isso? Você perdeu isso? Você esqueceu quem é Deus? Nós perdemos uma guerra, mas quantas nós vamos ganhar? Quantas nós já ganhamos? Você esqueceu quem é Deus? Fala para esse homem vir aqui, porque aqui em Israel ainda há homem de Deus. Há homem de Deus aqui. Quem não vai falar ele quer falar comigo. Então eu vou lá na casa dele. Imagina, vamos imaginar que eu vou naquela carruagem na porta de Eliseu. Com ouro, com prata, com roupa, com os homens fortes lá e tudo na porta de Eliseu. E aí Naamã fala: cadê o homem? Eu quero ser curado. Aí vem um menino e fala assim: ó, ele mandou vocês se banhar lá no rio lá. Mandou você ir lá no rio. Vai lá, se banha 7 vezes que você vai ser curado. Mas como? Como que ele manda assim? Eu esperava como um espetáculo para minha cura, pois eu sou o grande Naamã. Irmão, às vezes você está esperando que Deus trabalhe na sua vida de uma maneira sobrenatural, com fogos de artifício, com grandes coisas. E Deus quer trabalhar com você, ó, no íntimo. Deus quer trabalhar com você devagarzinho, ó, só entre você e Deus. Às vezes as pessoas vão demorar até para perceber o quanto Deus trabalhou na sua vida. Você está querendo escolher um lugar para Deus trabalhar? Você está estudando? Não, se for na igreja local, não. Quero meu apelido. Quero uma igreja maior. Quero uma igreja gigantesca. Quero um grande pastor na minha vida. Eu quero ser movido pelo melhor pregador que tiver. Só ele tem poder de falar na minha vida. E o Senhor vai falar com você de uma maneira bem diferente. Bem simples. Amém. O Senhor quer falar baixinho. Deus muitas vezes não vai estar no barulho. Deus vai estar no sussurro. Deus vai estar conversando devagarzinho com você. Às vezes ele vai usar até mãos, assim como o Elias usou. Vão segurar ele para falar com você. E você não vai crescer. Às vezes você está com expectativa num homem, e o homem manda alguém orar pela sua vida. Não é ele que vai orar, é o homem. Mas esse menino que orou quando você mete de Deus para sua vida mudar só. Qual é a sua expectativa?
Onde está a sua expectativa? Em que você tem colocado a sua expectativa? Aonde está a sua expectativa? Aonde? Em que lugar? Em que lugar? Em que lugar? Tanto que você tem... Tanto que você tem crido, tanto que você tem... A expectativa no lugar certo, ela vira empolgação. Ela vira uma empolgação quando ela é colocada no lugar errado. Eu vou conseguir, porque dessa vez vai. Da outra vez não foi, mas dessa vai. Dessa vez vai. E aí, mais uma vez, você não consegue. E a frustração te domina e você para. A frustração a gente para. Eu falo porque eu já fui parado pela frustração. A frustração já me parou algumas vezes. E eu tenho a certeza que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, foi frustrado. E paramos durante o tempo. Paramos durante um tempo que a frustração nos pegou. Que a frustração nos derrubou. É normal. Mas Deus, ele é tão bom que Ele permite frustrações para nós podermos voltar atrás e colocar a expectativa no lugar certo. Aleluia. E aí, quando nós colocamos a expectativa no lugar certo, as coisas acontecem, Deus sobrenatural. E aí você vê que tudo vai se encaixando e que você não precisa mais fazer tanto esforço para as coisas acontecerem, porque é natural, sim. Ou amém. Vou continuar. 14. Assim, ele desceu ao Jordão. Não, 13 ou 14? 16? 13. Irmãos, é difícil, né? Sem o. É difícil. Você tá projetado, né? É difícil. Mas vamos lá, é bom que a gente vai criando interatividade. Vamos lá. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta ele tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse: se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma... Como a de uma... E o que ele tinha antes? Dá glória a Deus pela cura de Naamã. Estava curado. Pele de criança. Pele de pêssego. Macia. Natão, homem velho. Às vezes as irmãs estavam olhando cada uns produtos aí para ver se volta a pele. E não volta. E Naamã foi curado, mas não viu. Barrendo. Quem é o jornal? Meu pele branco. Ninguém. Vou continuar aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há nenhum Deus em nenhum outro lugar senão a Israel. Ah, depois que você foi curado, você reconheceu que não há Deus, não há nenhum outro Deus como Deus de Israel, né? Mas Deus é bom com você, não. Deus tem propósito na sua vida, não, irmão. Então vamos lá. Por favor, acende um presente no teu servo. Um presentinho. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, pois ele me apoia em seu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse: vai em paz. Vamos voltar. O servo, o pequeno servo ali de Naamã diz a ele: mas pai, chama de pai. Pai, o profeta pediu algo tão simples como se banhar no rio. Se banhar no rio.
Se ele tivesse dividido todo esse ouro, toda essa prata que você trouxe, pedisse todos os homens, pedisse sacrifício de vários e vários animais, você daria. Por que então você não se banha nesse rio? Por quê? Quando nós temos expectativa, nós temos a dificuldade de ouvir quem é menor que a gente, irmão. Nós temos dificuldade de ouvir os menores, quem está abaixo da gente. Não, você não sabe de nada. Ele podia falar, você não sabe de nada, esse homem tá brincando com a minha cara, tá zombando. Você tá zombando comigo, como que eu vou me banhar naquele rio? Como? Que condição é o grande Naamã? Como que eu vou me banhar naquele rio? E não é uma vez só, não, é 7, ele tá maluco? 7 vezes eu vou me banhar? Por que ele quer isso? Eu podia me banhar uma vez só e já era. Vamos entender todo esse propósito de banhar 7 vezes. O poder de Deus era grande para curar Naamã um banho só? Era até mais que isso. Deus podia falar, Elias, apenas impõe a mão. Mas Deus não queria tratar a lepra de Naamã que havia na carne. Deus queria tratar a lepra de Naamã que estava no coração. Que é pior, ele queria tratar Naamã de dentro para fora. Ele queria tratar o ego de Naamã. Ele queria tratar esse grande Naamã. Que ele era o orgulho. Tá? Era algo maior que a lepra. A lepra talvez era o mais difícil de ser curado. E você imagine Naamã indo no rio. Ele não ia tomar banho no rio de limpar roupa. Porque Naamã, eu imagino Naamã com uma roupa muito grande. Porque ele tinha lepra, não tinha vergonha disso. Porque era a fragilidade dele. Naamã escondia a fragilidade. Ele queria. A expectativa dele era acabar com a sua fragilidade. Naamã cheio de roupa. E ele tendo que tirar cada peça de roupa para entrar no rio. Mostrando ali todas as suas feridas diante de quem era submissa a ele. Ele mostrando quem ele era de verdade. Ele mostrando, ó, eu tô fazendo, mas eu tô acabado. Que humilhação. Que humilhação, Naamã. Mostrar os outros, ó, eu tenho feridas aqui, ó. Eu sou grande Naamã, mas eu tô me despindo de mim mesmo. Eu tô tirando aqui tudo que eu sou. Tudo que eu sou. Eu tô nu aqui, ó. Cumprindo um propósito, uma promessa, uma expectativa de uma menina. De uma menina. Lá no começo da história. Irmão, a gente precisa mostrar a nossa fragilidade para Deus poder trabalhar. Amém. A gente tem que se despir diante de Deus e mostrar nossas fragilidades. O processo de Deus com Naamã era tão intenso. 7 mergulhos. 7. Imagina a humilhação, cada mergulho ali. E era um rio. E eu estudei um pouco sobre o rio e era barrento. Fala que a época do rio era barrento, sem água. Imagina Naamã como um porco rolando na lama. Como um porco. E ali rolando uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Como isso pode acabar com ele. Eu vou na igreja, mas vou uma vez só, porque é muito humilhante pra mim estar na igreja. Eu sou muito popular lá fora, ninguém pode me ver na igreja. Não! Eu sou limitado do que eu posso fazer. Não posso. E Naamã mergulhando 7 vezes na lama. Como um porco, como um animal. E os céus dele olhando, imaginando. Esse é um Naamã que a gente conhece. Esse é o grande Naamã que derrotou Israel, o rei da Síria, o homem de guerra da Síria, ele. Todo sujo, todo humilhado, por um homem que ele nem viu. Um servo que disse para ele fazer, o homem não teve não veio nem aqui falar para ele o que ele devia fazer, não impôs nem as mãos sobre ele. Só mandou ele ir. Será que Naamã mudou? Imagina o servo subindo, será que Naamã mudou? Será que aconteceu alguma coisa? E ali Naamã 7 vezes. 7 vezes. E aí Naamã sai. Com uma pele de um neném. Com uma pele de furgão aqui no bebê. Ô irmão, eu não sei. Eu não sei o que tá te frustrando, eu não sei. Mas Deus tem um jeito pra isso. Só coloca a expectativa nele. Volta atrás. Esquece, você não pode. Você é limitado. Somos limitados. Não dá. Pega a sua expectativa, volta e coloca no lugar certo. Põe a expectativa no Senhor. É Deus que pode fazer. O que você chama de expectativa, a Bíblia chama de fé.
A Bíblia retrata como fé. Aí você pode falar assim, mas eu vejo tanta gente do mundo aí avançando as coisas, eles têm fé em algo deles. Mas eu lembro quando eu era pequeno que eu falava assim, mãe, meus amigos têm tanta coisa, e minha mãe olhava para mim e falava, você não é filho de todo mundo. Deus olha para você e fala, você não é filho de todo mundo, você é meu filho. E com você eu trabalho do meu jeito. Com você eu trabalho de um jeito diferente. Eles podem ter a coisa mais errado. Eu não quero trabalhar coisas raras com você, eu quero trabalhar coisas fundas. Eu quero no mais fundo, eu quero te firmar. Eles não têm raízes e eu quero criar raízes em você. Oh, glória a Deus, é isso. Entenda que você não é filho de todo mundo, meu irmão. Se você aceitou a Cristo e decidiu, você não é. Você é filho de Deus, você não é largado. Vamos dizer assim. Você não é abandonado. Você tem pai. E ele trabalha do jeito dele. Como é bom, como nós somos crianças, temos a dificuldade. E nós falamos assim, pai, me ajuda. Me ajuda. Ele fala, filho, senta aqui. Eu lembro quando eu era pequeno, não tinha dificuldade, meu pai falava, senta aqui que eu vou te ensinar. Senta aqui, não sabia muito, mas o que ele sabia, ele me ensinava. Eu falava, filho, é assim. A vida é assim. Eu quero abrir o parênteses rapidinho. E agradecer a meus irmãos que oraram pelo meu pai. Para o glória do Senhor, ele está em casa. Está bem. Estamos cuidando dele, deve cabeção. Estamos cuidando dele. Obrigado pelas orações. Isso é o que tem nos sustentado. Amém? Nós não somos filhos de qualquer um. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E você vê que ele chega ali, Naamã. Olha a mudança de Naamã. Ele chega ali e fala, é tudo seu. É tudo seu. Elias agora sim veio. Ele fala, bem, nós é tudo seu. Ele fala, não é nada meu. Porque não foi eu em nenhum momento. Foi Deus que habita em mim que fez. Não fui eu. Eu não sou capaz. Eu nem tinha expectativa. Foi Deus. Foi Deus e Deus, não foi eu. Aí Naamã fala assim, então deixa eu ofertar isso aqui nessa terra. Me dá um pedaço dessa terra, vou me ofertar tudo isso aqui. Ele fala, pode ir. Pode ofertar. Ele fala, nunca mais ofertaria outro Deus. Nunca mais. Porque nenhum outro Deus me curou. Eu tinha expectativa em várias coisas, nenhum outro Deus me curou. Irmão, não é o seu chefe, não é o médico, não é as pessoas, é Deus, Deus tem todo. As suas expectativas têm que estar em Deus, porque senão vai ser frustrado. Deus não tem plano frustrado como está em Deus. Deus tem planos para nós que nunca serão frustrados. Nunca. Você pode atrasar o plano de Deus para sua vida, você não vai frustrar. Você vai atrasar. E aí ele chega ali e fala, só peço perdão por uma coisa. É muito interessante essa parte, eu peço perdão, porque eu vou voltar. Para onde eu vim. E o meu rei, ele adora o rei Rimon, ele adora o Deus Rimon. Deus Rimon, vocês podem procurar melhor depois, mas é um Deus de tempestade, um negócio bem louco. Fala assim, eu adoro. E eu peço perdão desde agora, porque eu não quero adorar outro Deus, mas eu tenho que ir com o meu rei. Porque ele pega na minha mão, Ele pega na minha mão quando ele está adorando. Mas eu não quero isso, eu não quero. E Elias apenas diz para ele, vai em paz. Sabe o que acontece, irmão? Elias não podia falar, não, Deus perdoa. Eliseu, desculpa. Não, desculpa. Eliseu podia falar assim, vai em paz, corra. Fica tranquilo que Deus perdoa. Fica tranquilo, Deus perdoa, você já foi curado, esquece. Não, ele fala, vai em paz. Sabe por que ele fala em paz? Ele fala assim, você me deu uma grande esposa, você viu quem é o Deus que cura. Você reconheceu o Deus de Israel. Lá você vai ter que fazer diferente. Irmão, você aceitou Jesus, você veio aqui, você se batizou, ninguém vai estar segurando na tua mão, não. Você tem que entender que lá fora é Deus na sua vida. Há mudança na sua vida. Independente de onde você estiver, é Deus na sua vida. Você é novo homem, as coisas mudaram. Não tem como você ser o mesmo. Ele fala bem, vai em paz. Se você, durante todo esse período, você não aprendeu nada, foi tempo perdido para você. Foi tempo perdido para você. Você tem que ir e saber que o Deus que te curou é o Deus que vai estar com você. E não a outra adoração. É mais ou menos isso, Você vai ter que conversar com o seu rei. Você vai ter que falar para ele que você não vai adorar. É o preço a se pagar. Sabe?
você vai ter que chegar na sua família e pagar um preço. Eu paguei um preço. Quando eu aceitei Jesus, eu paguei um preço de não frequentar mais festas da minha família porque não era bom para mim. Eu paguei o preço de não estar em lugares. Fui criticado, mas eu sabia o propósito maior que Deus tinha na minha vida era muito mais naquilo. Não era algo temporário. Era algo para minha vida inteira. Eu digo para vocês, vai ter que pagar preço. Mas ó, é Deus que conta. Deus que está no controle. Aleluia. A sua expectativa está em Deus. Naamã ele tinha que sair dali com expectativa diferente. Ele tinha que sair com expectativa em Deus. Ele sabia que tudo agora era Deus. Ele tinha que pegar tudo que ele almejava e colocar em Deus. E deixar Deus trabalhar. Não era mais ele. Não era força. Ele era o grande Naamã, mas não para Deus. Para Deus ele era um filho como outros. Era mais um filho. Não era mais um grande Naamã, homem de guerra. Era o filho amado Naamã. Talvez você está levando uma vida de evangelho adaptável. Adaptável é o que é bom para você. Eu quero ficar com Deus e com o mundo. Não tem como. Deus não divide sua glória. Deus não divide sua glória em ocasião nenhuma. Não tem como. Você vem com um pé na igreja. Não tem como. Você tem que tomar posição. E eu digo, crie expectativas em Deus, que é o melhor lugar para você estar. O mundo não tem nada a te oferecer. As coisas são momentâneas. São prazerosas momentaneamente, porque o preço é muito caro. Entrega a sua vida. Se você já entregou, segue um caminho firme. Firme, firme! Sabe que Deus é contigo em todo o processo. Todo o processo de Deus é contigo. Tem expectativa do que Ele vai fazer, porque é só Ele. Eu quero concluir. Pode subir. Queria concluir. Por favor, vamos abrir em Jeremias 29, 11. Será que o Senhor ele tem expectativas nossas? Planos e projetos para a nossa vida? Será que tem? Quem acha que Deus tem um grande processo, projeto na sua vida, glória a Deus bem forte. Deus tem expectativa na sua vida, um projeto. Amém? Abriu Jeremias 29? Amém. 29 e 11. Diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo, digam vocês, planos de fazê-los. Não. Quem quer prosperar está muito fraco. Está muito fraco para quem quer prosperar. Eu vou falar de novo. Sabe o que prosperar? É Deus falando com vocês com o plano que Ele tem. Ele falou assim: sabe qual é o plano que eu tenho para você? Fala aí. Prosperar. Não, prosperar. Vamos lá de novo. 29 e 11. Aqui achei. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperar. Tá bom, vai. E não lhes causar. Ô irmão, vamos ler a mesma vida? Vamos ler o mesmo versículo? Vamos lá, todo mundo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Ô, glória. E não lhes causar planos de lhe dar-lhe esperança. Planos de lhe dar-lhes esperança. Ô, glória. E quando eu acabasse de falar, você já tinha que começar com glória a Deus. Porque você falou isso na sua vida. Talvez você não entendeu. Mas eu vou ler aqui. Vocês não soubem? Não precisa falar, não. Ouve pra gente. Às vezes a gente ouvindo, a gente entende melhor. Amém? Então vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar.
e não de causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Irmão, você acha que você está aqui à toa? Você acha que Deus não tem propósito para a sua vida? Você acha que Deus não tem plano para a sua vida? Você acha que Jesus te resgatou para te deixar passar fome? Te deixar passar necessidade? Aonde isso? O problema é a expectativa que você está pondo. Ele faz todo um sacrifício por você. Ele te resgata. E você com expectativa de outras coisas? O que mais você precisa fazer? O que mais você precisa fazer? Ele fala que o plano de prosperar. Você vai prosperar. De não lhe fazer mal. De grandes coisas sobre a sua vida. Amém. E você está andando de cabeça baixa como cristão. Deixando o mundo cair sobre você. Frustrado. Pesado. Pesando o ambiente onde você está. Você está tão frustrado que você chega, todo mundo sai de perto e chegou, meu mal-humorado. Fala que é cristão e não consegue dar uma palavra direcionada a alguém. Como que pode? Nós viemos aqui nesse mundo para fazer a diferença, para saquear esse mundo. Amém. Nós viemos aqui para saquear. Não é a igreja nova que vai nos dar empolgação, é Jesus em Cristo que vai nos dar empolgação. É Ele, a expectativa está nele. Não é um novo lugar, senão vai dar empolgação. Você vai nos primeiros cultos, depois você para. Você vai se inscrever na passinha, no estágio, você vai se inscrever em outro lugar. E depois de 2 domingos você não aguenta mais nada. Não dá não, é muito peso, é muito. Não tenho tempo pra mim, tô cansado. É empolgação, ninguém precisa de empolgado. Ninguém precisa de ninguém empolgado aqui. Se é pra se empolgar, não deixa. Nós precisamos de pessoas que tenham a expectativa não dar certo, como nós estamos tentando ter. Nós precisamos de pessoas que têm expectativa não dar certo. Pessoas que têm expectativa, que querem fazer diferença, têm expectativa no Senhor. Independente do resultado, nós confiamos no Senhor. Amém. Independente do resultado, nós confiamos no Senhor. Senhor, eu tenho expectativa do meu casamento ser pleno, mas se eu vou depender de mim, eu não consigo, porque eu vou frustrar minha esposa todo dia. Porque ela tem outra expectativa sobre mim que eu não vou alcançar. Por que esse casamento durou muito? Porque as pessoas têm expectativa em outras pessoas. Por que essa igreja, que a gente... Porque muitas vezes você fica procurando igreja por igreja, plano de ganhar, porque você está por expectativa num pastor, você está por expectativa em líder, você está por expectativa em quantidade de membros, e está esquecendo que essa igreja tem Deus. E aí você se frustra e você fala, aqui eu não piso mais, aqui eu não piso mais. Como isso? Nossa expectativa tem que estar no Senhor o tempo todo. Aleluia. Sabe como tem que ser o nível da sua expectativa? Senhor, eu estou com meu filho doente. Eu tenho expectativa que o Senhor vai curar. Aleluia. Mas se o Senhor não curar, eu não mudo diante do Senhor. Porque tudo é para a glória e honra do seu nome. Amém. Aleluia. Você está disposto? Eu falei que o preço vai baixo. Você está disposto? Está disposto a ver sua esposa com leite numa cama e falar, Senhor, tudo é para a tua glória. Seja por bem ou seja por mal, tudo é para a tua glória. Amém. Tudo é para a tua glória. Se ela sobreviver, glória a Deus. Vou fazer os melhores anos da vida dela. Mas se o Senhor decidir levá-la, glória a Deus. Quero estar ao seu lado. Porque eu sei que aqui na terra ela era fiel, time. É isso que Deus temos ter. Glória a Deus, abaixa sua cabeça por um momento.